Olá, meus queridos amigos do intestino, como é que estão vocês? Espero que maravilhosamente bem. Eu estou ótima e muito animada aqui no estúdio porque hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho super interessante. Vai para homens e para mulheres, mas principalmente para vocês, mulherada que tem candidíase de repetição, cansaço crônico, perda de cabelo, dificuldade de perder peso. Esses sintomas todos a gente vai abordar hoje, a gente chama de síndrome fúngica e a gente vai conversar sobre isso. Sou uma profissional que é uma das melhores, uma referência pra gente. Para você que está chegando agora aqui no nosso podcast e quer saber sobre o que ele se trata, é o Papo Digestivo, onde a gente vai falar sempre sobre microbiota, sobre intestino e quanto o equilíbrio do microbiota com o intestino impactam não só o nosso trato gastrointestinal, mas na saúde do nosso corpo todo, tanto do ponto de vista da saúde quanto da doença. Hoje nós entendemos que o intestino com a microbiota estabelecem eixos conversas, né? A distância no nosso corpo. Por exemplo, você pode ter uma situação no intestino que fala com o seu cérebro, levando ansiedade, depressão, problemas no sono. O seu intestino pode conversar a microbiota com o seu sistema imune e você pode apresentar tireoidite de Hashimoto. Enfim, trate bem, cuide bem do seu intestino, que ele com certeza cuidará de você. Recadinhos rápidos, pessoal. Nós somos uma comunidade que já entendemos essa questão do intestino, esses eixos, essas conversas, mas talvez você tenha algum familiar, algum amigo que realmente não sabe dessa conexão com o intestino e talvez esteja fazendo um tratamento parcial de alguma doença que ele possa estar apresentando. Então, mande um link aqui do nosso podcast para que ele possa saber um pouco mais sobre a doença e ir atrás da cura. E também, você pode dar um joinha aí, dar um like, curte, que daí o YouTube entende que é um material relevante e ajuda a pulverizar essa informação para um número maior de pessoas, tá ok? Agradeço desde já, agradeço também essa equipe maravilhosa do Cristal Podcast que me acompanha. E para você que quer saber um pouquinho mais sobre o que é microbiota, esses eixos que eu converso aqui com vocês, do intestino com os outros órgãos e sistemas do nosso corpo, me acompanha lá no meu Instagram, doutora Loana HV. Os meninos vão deixar anotado aqui também para você, tá? Pessoal, hoje estou muito feliz que eu vou conversar com uma pessoa que já foi minha professora, acompanho em congressos, a doutora Denise Madi Carreiro, formada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, em 1982, pós-graduada em nutrição clínica funcional, atendimento em consultório desde 91, é uma longa jornada aí de experiência acompanhando os pacientes, ministra cursos para profissionais de saúde, aqui vai meu agradecimento especial a ela, porque ela passa muita informação, coisas preciosas para que a gente atenda bem os nossos pacientes, e também autora de 18 livros sobre nutrição clínica e comportamento alimentar. Doutora Denise, seja muito bem-vinda. Doutora, agradeço o seu tempo para participar aqui com a gente, trazer informação para os nossos amigos do intestino sobre um tema que eu acredito que ainda seja um pouco conhecido e algumas vezes polêmico, né? Bem-vinda. Com certeza, muito obrigada, doutora Luana, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui conversando com você e com todos, né, que estão nos acompanhando. E é isso, se a gente fala que é um tema polêmico agora, né, você imagina que eu escrevi o livro sobre síndrome fúngica em 2009, né? Sim. Então, com certeza já era uma coisa que não era nem falada, nem citada, né? Quando você colocou que eu comecei a atender desde 91, né? E a gente já vem dentro dessas pesquisas e estudos muito dentro da linha da saúde integrativa, e eu comecei a observar com muita clareza essa ação da desbiose associada com sintomas de fungo, com vários transtornos, desde autoimunes até neurocomportamentais, né? E aí, dentro desse processo, eu fui ficando intrigada, né? Por quê? Porque quando eu procurava causas biológicas de transtornos neurocomportamentais, se falava muito em fungo. O porquê da relação de fungo com doença autoimune, enfim. E aí, por isso que eu me aprofundei um pouco mais nesses estudos, né? E aí também acabei escrevendo um livro sobre síndrome fúngica, exatamente porque eu entendi dentro desse quadro, como você falou, que a interferência desse aumento de fungo no intestino, ela tinha uma ação pleiotrópica, né? Ela ia ter uma repercussão em todo o organismo. E que você não tinha um remédio que tratava. Por mais que você desse um remédio para combater fungo, volta. Eu não mudei o processo, eu não recuperei o meio.
eu não recuperei o sistema imunológico. Então, é um mata e volta, mata e volta, mata e volta, e o pessoal chega para você, doutora, faz 10 anos, faz 15 anos que eu estou nesse quadro, né? E aí o que eu comecei a perceber? Que quando você mudava a alimentação, e quando você começava a recuperar a microbiota, e começava a recuperar o estado nutricional, e melhorar o sistema imunológico, só assim a pessoa saía desse quadro. E aí eu falei, opa, quem tem a ver com esse negócio? Nutrição. Então, aí eu fui aprofundar um pouco mais nos estudos para tentar pegar e entender melhor tudo isso, né? Para poder explicar, colocar essa informação para as pessoas, para que houvesse um cuidado maior, né? Você falou muito, doutora Luana, aí na introdução, do quanto o intestino interfere em todo o organismo. E muito por ação da microbiota, né? A microbiota, ela interfere no sistema imunológico, endócrino, neurológico, só que ela depende do que a gente come. Então, é a nossa alimentação que vai determinar se eu vou para a microbiota saudável, se eu vou para a microbiota patogênica e muitas vezes com prevalência de fungo, né? Sim. Então, com toda certeza, a alimentação tem só tudo a ver com isso, né? Doutora Denise, a gente fica muito agradecido pelo seu trabalho, porque a gente acompanha também trabalho aqui no Brasil, no exterior. A gente sabe que nos Estados Unidos também houve uma certa resistência a essa questão da síndrome fúngica, e a senhora traz isso para a gente desde lá de trás, e é bem isso que a senhora comentou. Quando a gente está envolvido num trabalho de pacientes complexos, pacientes com multiqueixas de anos, a gente começa a ficar insatisfeito realmente com alguns resultados que a gente tem, né, parciais, e realmente pensar tem alguma coisa a mais aqui, né? E graças a Deus, né, com o estudo da microbiota que veio vindo, o pessoal parece que está aceitando mais, já está parecendo que encontrou, né, o que a senhora buscou lá atrás em estudos e evidências e comprovações ali na sua prática clínica, essas questões agora que parece, está justificado com o estudo da microbiota, chamam lá um trabalho, agora sim a gente vai aceitar isso. Mas acredito que a síndrome fúngica passou, ainda passa por muito preconceito, mas eu acho que quando o médico, né, o pessoal da área de saúde, os nutricionistas estão abertos, estão com o coração aberto e a mente ávida por informação e entender que a medicina ela não é rígida, ela é flexível, ela aceita conceitos novos. A gente vem aprendendo coisas, tem técnicas de laboratório, tem tanta coisa que vem trazendo coisa nova e a gente tem que se informar sobre isso para aceitar, porque se nós não temos essa visão, não é uma especialidade, né, medicina integrativa, mas uma visão integrativa de atendimento, quem estuda microbiota sabe que a gente tem que integrar tudo, não tem como separar esses eixos, essas conversas, né? O sistema imune, o cérebro, essas questões. E o fungo traz muito disso em toda a clínica da síndrome fúngica, né? Pelas questões da contaminação direta, da infecção direta, da produção das micotoxinas, ele como antígeno. Então, assim, todo esse trabalho, esse estudo do fungo em si, o que ele causa clinicamente, eu acho fantástico e não vejo como não entender isso, sabe? Eu acho que talvez a gente que está envolvida no paciente gastrointestinal diretamente, quem sabe alguém de outra área, a síndrome fúngica não é só candidíase, gente, é só candidíase, né? E a pessoa não consegue entender a magnitude de tudo isso, de todas essas toxinas do fungo, eu não sei, eu acho que é isso. Mas desmistificar, né, doutora? Não tem mito, tem verdade. Parabéns e pelo seu trabalho mesmo. E, doutora, para quem não entende, assim, para os nossos amigos do intestino que estão por aí... Ciência, né? Isso, ciência, já temos ciência, graças a nosso favor, né? Já está ali. O que seria essa síndrome fúngica e quais os principais sinais e sintomas que a pessoa pode esperar? Eu sei que é uma lista, né, no seu livro lá, é bem completinho. Eu vou mostrar depois o livro ali, eu até trouxe na minha mala, para a gente colocar ali as pessoas que se interessarem, que eu acho que é um livro de um acesso bem interessante, até para quem não é médico consegue ler e tirar bastante informação, né, doutora? E o que a senhora poderia dizer? O que seria síndrome fúngica e quais seriam os principais sinais e sintomas? Então, né, doutora, eu falo que o pessoal já nem pensava muito em fungo. Fungo só se pensava na septicemia, né? E em nenhum outro momento, a não ser que seja candidíase vaginal, candidíase oral. Fora isso, né, tudo bem, um fungo na unha, um fungo na pele, mas o entendimento de todo esse processo ainda era muito restrito. E quando eu comecei a observar com clareza essa relação, e eu fui pesquisar nos artigos científicos, na ciência,
que é a ciência. Eu falo que hoje o pessoal liga muito a ciência e artigo científico. E eu falo que a ciência é uma coisa extremamente mais ampla do que artigo científico. Então, quando eu falo em ciência, eu estou falando numa imunologia, numa gastroenterologia, ou seja, vários e me embasar um pouco, tá? Então, eu fui pesquisar esses estudos na microbiologia, na gastroenterologia, na imunologia. E o que a gente tem que fazer, né, doutora Luana, quando isso não é encarado de frente? Cruzar todas as informações. Então, eu peguei as informações e fui cruzando elas dentro desse quadro. E aí, para explicar um pouquinho para o pessoal de uma maneira mais simples, eu tenho certeza que vocês já falaram muito da importância da microbiota saudável e da interferência que a microbiota saudável tem em competir e combater diretamente fungos, más bactérias, tanto por sítio de adesão, como por alimentos, como a microbiota saudável produz antibióticos naturais, substâncias microbicidas, determinam o pH que mantém a microbiota sob domínio, evitando que aqueles fungos e aquelas bactérias de potencial patogênico se proliferem, porque elas fazem parte do nosso ecossistema. É importante que tem gente que não sabe de onde vêm os fungos, né? Eles acham que vem de outro lugar, não entende que está no intestino já, né? Os fungos são presentes naturalmente no organismo, né? Assim como bactérias que a gente chama de potencial patogênico, mas quando elas estão em quantidade baixa, no local, né, que é seu de direito, como a gente brinca, então eles não causam danos, eles são comensais e não causam danos. Ao contrário, muitas vezes até dão estímulos para que o intestino produza células de defesa. Porque o intestino produz mais de 70% das nossas células de defesa. Então, muitas vezes, eles ajudam nesse processo. Então, quando que a gente começa a ter problema? Quando a gente perde a microbiota saudável. Então, a partir do momento que, ou por medicamentos, ou por erros de comportamento alimentar, alto consumo de carboidrato refinado, açúcar, aditivos químicos que matam as bactérias saudáveis. Então, quando a gente começa... Estresse, né, doutora Luana, que altera estresse, muito eixo cérebro, intestino e imune. É porque as nossas células, as nossas bactérias boas, como a senhora disse, elas falam continuamente com o nosso sistema imune, né? Dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no intestino, a gente tem uma resposta imune. Então, se a gente tem as más bactérias falando assim, a resposta, ela tá diferente daquelas bactérias que produzem substâncias anti-inflamatórias que sinalizam positivamente para o sistema imune, né? Então, e hoje a gente vive uma vida anti-DNA, né, doutora Denise? Que antigamente tinha fungo, quem era imunocomprometido, grupo de risco, né? Que eram as pessoas que tinham catéter, paciente com quimioterapia, paciente, né? Hoje já tem até na próstata de mama, né? História de fungo. Então, eram esses pacientes que tinham problema com fungo, não eram nós. Não era como a gente que está andando na rua, fazendo academia. A gente não tinha problema com fungo. Era um grupo de risco que a gente chamava mesmo. E hoje a gente já tem muito dentro do nosso consultório, né? São as pessoas que estão levando a rotina, a vida normal. E falando disso aí, né? Que a senhora sempre cita e está muito bem explicado lá no seu livro, todas essas questões que a gente hoje, num mundo completamente anti-DNA, vive, que é uma alimentação que vem com organofosforado, que vem com metal pesado, né? O ambiente já traz a comida para a gente mesmo, que a gente esteja escolhendo uma comida aparentemente saudável, vem com essas questões. Fora isso, quem tem essas questões de escolher processados, né, que hoje vem com um monte de substância que agride a microbiota, são alimentos que vêm com... Tem certos bactericidas ali dentro, né, doutora? Porque para não ter desenvolvimento de bactéria na prateleira, né, para que aquele alimento dura mais, e depois isso também agride, né, os nossos micro-organismos. A senhora cita lá no seu livro a questão de substâncias que diminuem nossas enzimas digestivas. Então, tudo isso a gente vai minando a microbiota. Então, não é só ser imunocomprometido, tudo bem, você vai ter uma porcentagem, uma provável probabilidade de ter fungo, mas nós que estamos também destruindo a nossa microbiota, levando a desbiose, aumento da permeabilidade por essas escolhas, nós também estamos enfraquecendo o nosso sistema imune, e isso também possibilita a questão de fungo, né? Não é uma coisa que parece estar longe da nossa realidade, é uma coisa que está bem perto. O que acontece é que hoje, né, doutora Luana, o consumo mais frequente é de ultraprocessados, tá? Eu falo que o normal social hoje é comer ultraprocessado. Então, quando você fala em ultraprocessado,
mais de 90% é leite, glúten, soja, açúcar e aditivo químico. Essa é a base dos ultraprocessados. E a proteína do leite da vaca, como eu falo para meus pacientes, mas nem a vaca digere depois que o bezerro para de mamar, né? Então, nem a vaca toma leite de vaca. Então, a beta-lactoglobulina a gente não digere, as proteínas são de difícil digestão, a lactose favorece alimento de fungos e más bactérias, proteínas mal digeridas favorecem fungos e más bactérias, chamadas bactérias proteolíticas. Agora, o glúten do trigo moderno, que foi modificado pelo homem a partir da década de 70, né? Final de 60, começo de 70, esse glúten ele tem inúmeras frações que enzima humana não digere. Como essa enzima humana não digere, proteína mal digerida, alimento de fungos e más bactérias, e proteína mal digerida quebra a ligação entre as células intestinais e abre a porteira. Substâncias que deveriam entrar, elas são inibidas, como vitaminas e minerais, mas proteínas mal digeridas e toxinas de fungos e más bactérias começam a ter um passe livre para entrar. São mais fáceis de entrar no organismo. E a partir Concordo daí com a pode senhora. gerar vários processos inflamatórios, não é? A questão do trigo, né, doutora, é uma questão que a sociedade ainda não leva a sério, a questão do trigo. Eu também leio muito sobre o trigo, sobre a questão do grão, as modificações que fizeram, e não é aquele trigo que a gente está falando, né? É esse trigo altamente modificado, como a senhora comentou. Então, a gente não tem essa digestão, a gente não tem alergia a carboidrato, né? A gente tem alergia às proteínas, né? Chega um pedaço desse lá, o restante do trigo que não foi digerido, 33 aminoácidos, quantos aminoácidos que chegam lá juntos, de mão dada, e aquilo ali começa a agredir a mucosa, né? Então, esse trigo, ele realmente, até tem trabalhos dizendo que a expressão da doença celíaca modificou pelas modificações que eles fizeram na parte genética do grão, né? Então, a gente só tem dificuldade com o grão, e não é nem pela questão do trigo, se ele vai ser ingerido uma vez no dia, é que a gente tem uma hiperexposição ao grão hoje, né? Porque o trigo, como a senhora falou, processados, ultraprocessados, também está envolvido em tudo, né? Todas as questões, assim, como açúcar, o glutamato. Então, são questões que vêm para, inclusive, disparar mais fome na gente, né? Porque o trigo de hoje, ele gera um pouquinho de como uma compulsão, né? Uma fominha a mais, porque ele é digerido, aumenta pico de insulina, glicose e insulina, e a gente tem uma compulsão maior, né? Doutora, a questão dos sintomas, o que a pessoa pode ter com a síndrome fúngica? Porque eles ligam muito a síndrome fúngica só com candidíase. Né? O que a pessoa pode sentir quando ela está envolvida na síndrome fúngica? Porque tratar a síndrome fúngica, como a senhora comentou no começo, a candidíase, aliás, a mulher tem a candidíase, né, que 75% vão apresentar um episódio, pelo menos na vida, vai lá na ginecologista e trata a candidíase. Mas se ela não mudou a dieta, se ela não mudou as outras questões, a síndrome fúngica dela permanece, né? Daqui a pouco ela já vai ter outro quadro de candidíase ou outros sintomas alastrados pelo corpo, não é? Eu acho que precisa ir entendendo por aí, porque quando o pessoal pensa em candidíase, muitas vezes pensa que a causa principal é de fora para dentro, né? Então, só que a causa maior é de dentro para fora. Então, quando a gente tem um equilíbrio da microbiota no intestino, eu tenho um equilíbrio da microbiota na parte urogenital, na boca, na pele, no pulmão. As mucosas se comunicam. Então, se eu perco a microbiota saudável e aumenta fungos e más bactérias, esses fungos e más bactérias que aumentam e que alteram essa integridade da parede intestinal, facilita também a translocação de fungos para a parte genital e de Escherichia coli para a bexiga. São as infecções urinárias e as candidíases. Mas quando o fungo aumenta no intestino, o fungo, quando ele aumenta, ele começa a se proliferar, e para ele se proliferar, ele produz enzimas que vão fermentar, digerir o carboidrato refinado, o açúcar, a arabinose, as proteínas mal digeridas, para liberar as substâncias que vão ser o alimento deles. Então, diferente da gente que ingere e digere, o fungo digere e ingere. E aí, ok, ele vai se alimentar e vai se desenvolver. Porém,
ele também produz, nessa fermentação, substâncias que você tinha colocado como micotoxinas. E essas substâncias que os fungos produzem, em primeiro lugar, é para proteger ele do meio. E entre elas, né? E entre elas, ele produz substâncias como as gliotoxinas, que são imunotóxicas. Elas vão destruir neutrófilo, que é uma célula de defesa que combate os próprios fungos, além de vírus e de outros, né, agressores. E essas gliotoxinas, elas vão alterar, elas vão inibir células que são responsáveis por essa imunidade celular que combate esses micro-organismos, né? Mas, ao mesmo tempo, essas substâncias ativam um tipo de resposta do organismo que leva a alergias, né? Que são as células TH2. Então, eu já começa desestabilizando o equilíbrio do organismo. Porém, mais importante ainda é que algumas substâncias que o fungo produz, como interleucina 23, elas vão ativar uma resposta no intestino que é inflamatória, que é ativar as células TH17, inflamatória. Só que quando ele aumenta a ativação de TH17, naturalmente vai inibir as células T reguladoras. E as células T reguladoras são aquelas que falam assim, ó, já combateu o agressor, então agora pode parar. Então, elas modulam a resposta contra o agressor. Elas aumentam a nossa capacidade de tolerar agressores alimentares, ambientais, microbianos. Porém, essas células reguladoras, elas têm uma ação muito importante, que é evitar a formação de autoanticorpos. Como os fungos inibem essas células reguladoras e ativam as inflamatórias e as alérgicas, então a presença de fungo no intestino pode causar sintomas de alergia, de inflamação e, para quem é predisposto geneticamente, levar a processos autoimunes. Tá? Só que a biotina é um nutriente que evita o crescimento de fungo. Então, quando o fungo começa a crescer, ele inibe a biotina. Só que a biotina também é chamada vitamina do cabelo, da pele, da unha, da parte estrutural. Então, um sintoma comum de aumento de fungo no intestino é queda de cabelo, é escamação em cílios, sobrancelha, orelha, né? No nariz, na boca, é escamação na mão, no pé, escamação calcanhar rachado, coceira no ouvido, coceira e escamação na cabeça, que muitas vezes a gente conhece como caspa, até feridinhas na cabeça, bolinhas no braço, que nada melhora, mas nada melhora as benditas das bolinhas. O pessoal fala idiopático, né? Então, bolinhas no braço, bolinhas no... Quando o médico não sabe o que é, doutora, quando o médico não sabe o que é, ele fala idiopático, né? Já hidratou, já esfoliou, já usou ácido retinóico, não deu nada na bolinha, idiopático. Da tua família, da tua genética, sinto muito, né? Mas então, você vê como é complexo tudo isso. Que azar o seu, né? Vai para outra dermatologista, eu não atendo mais. Então, assim, tem algumas questões e que veja como tudo isso é complexo, como é lindo a fisiologia, como tudo isso se complementa, né? Então, vem os fungos que começam a já estar numa situação de desbiose no intestino, aí eles fazem aumento da permeabilidade intestinal, acionam alergias, né? Acionam o sistema imune, podendo desenvolver doenças. Ali pode ser o gatilho, o start para doenças autoimunes, né? E fala com todo esse sistema nosso de pele, né? Que, claro, é uma questão, tem a questão funcional, mas muitos consideram estética, né? É pele, cabelo, bolinha e tal, mas tem a questão da energia, né? Com a B6, a questão que também pega ali a questão nossa energética, a gente tem cansaço, tem fadiga, a questão dos neurotransmissores, né, dopamina, serotonina. Então, como essa questão do fungo é complexa e a gente fica preocupado de ela não ser bem cuidada, né, porque a pessoa, eu acredito que ela vai em vários médicos até que alguém monte esse quebra-cabeça para ela, porque parece que tem várias poliqueixas, né, uma lá a pele, uma aqui não sei o quê, um pouquinho de ansiedade, tá compulsiva, pois é, tem uma candidíase,
vamos tratar. E às vezes o tratamento da candidíase piora o quadro ainda porque é um antifúngico, né? E às vezes alguma coisa da pele toma um corticoide e vai piorando, vai minando mais o sistema. E a gente vê que parece que o novelo vai aumentando, né, doutora Novelo Delan? Então, entender essa síndrome fúngica é o pulo do gato para ajudar esses pacientes, né? Que às vezes vem, como a senhora falou, anos, né? Às vezes não é uma questão de, tá assim com uma candidíase, já tem síndrome. É um paciente que vem de tempo desenvolvendo todas essas questões e uma questão de um fungo tá acionando a doença autoimune, até pela questão que eu achei bem interessante que a senhora citou lá no seu livro, a questão de um subproduto do fungo, um antígeno do fungo ser parecido com a alfa-gliadina e poder desencadear a intolerância. Isso. E a doença celíaca em que é predisposto geneticamente. Epítopo, né? Cruza com os princípios ativos, né? Que causam a alergia do glúten. Então, são cruzamentos. E aí, por isso que é muito comum você ver que a maior parte dos sintomas que a gente tem, que o fungo pode desencadear, normalmente também está ligado ao glúten. Eles são muito ligados em doença autoimune, distúrbio neurocomportamental, problemas hematológicos. Sintomas neurológicos. São muito associados, né? São muito associados. E quando você falou, né? O fungo, ele aumenta no intestino a produção de substâncias que são hipoglicemiantes, que baixam energia para o sistema nervoso central. E um dos motivos é para fazer a pessoa ir atrás do açúcar. Né? Um dos maiores alimentos do fungo é açúcar, certo? É aquela pessoa que fala que ela tem vontade de comer doce insuportável. Aí você pergunta para ela que horário, ela fala da hora que eu acordo, da hora que eu durmo, né? Exato. E qual doce? Aquele que tem açúcar, ou seja, o que vem qualquer coisa. Né? Se passar, foi. Qualquer coisa. É verdade. Então, tá o tempo todo com essa necessidade. Só que eu estou falando de hipoglicemia. Então, hipoglicemia é falta de energia para o sistema nervoso central. Então, isso pode dar um embotamento mental, um fog, né? Uma névoa. Tenta pensar e não consegue, tenta se concentrar e não consegue, né? Fica, muitas vezes, desligado. O pessoal fala agitação cerebral, quer focar, não consegue, e aí vai. Só que também altera o humor, né? Pavio curto. Eu falo que quando uma pessoa começa a estar muito irritada, mal-humorada, sempre tem alguém do lado que fala, teu mal é fome, né? Então, a hipoglicemia é um grande desencadeante desse processo. Mas não é só isso, né, Luana? Porque o fungo produz toxinas. Micotoxinas. Substâncias pró-inflamatórias. Que, como você falou, a partir do nervo vago, essas substâncias produzidas no intestino podem, no cérebro, fazer um processo que a gente chama de ativação microglial e fazer excitação neuronal. Exato. E nessa excitação neuronal por ativação do glutamato, pode dar agitação mental, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto. A excitação neuronal pode dar hipersensibilidade sensorial, que é muito comum em pessoas com seletividade, com dificuldade de lidar com sons, e entre outros fatores, né? Mas essa excitação neuronal, por exemplo, pode ser uma causa isolada de enxaqueca, de dor de cabeça. Só que todo o processo inflamatório que leva à ativação do glutamato, automaticamente leva à inibição do GABA. E o GABA é um neurotransmissor que evita agitação mental, melhora foco. O GABA dá inteligência ao sentimento, ele faz a gente administrar estresse. É uma certa espiritualidade. Eu sempre falo, doutora, que é uma certa espiritualidade, né, que a gente atinge. Eu estou mais espiritualizada. Não é. É um equilíbrio de neurotransmissor, né, que a gente está num momento que permite que a gente haja, mesmo emocionalmente, de uma forma mais adequada, né, mais ajustada, né? Com toda certeza, né? A respiração vai potencializar esses neurotransmissores que ajudam. A fé, porque a reza não deixa de ser uma meditação, né? Concordo. E todo esse processo leva a esse estímulo, essa melhora da ação desses neurotransmissores que são aqueles que falam o deixa disso, né? Vamos acalmar esse negócio. E o principal deles é o GABA, né? E a gente também, por causa de inflamação que acontece no intestino, a gente pode diminuir a produção de serotonina,
E a serotonina evita a depressão, evita essa ansiedade, dá saciedade, evita a necessidade de comer carboidrato ou açúcar do fim da tarde para a noite. É o único Uhum. precursor do hormônio do sono. Então, essa desbiose com prevalência fúngica pode ser uma causa de distúrbios neurocomportamentais. Uhum. Pode ser uma causa de distúrbios do neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH, mas também pode estar relacionado com os transtornos Parkinson, neurodegenerativos, degenerativo, sim. né? Parkinson e Alzheimer. Então, é assim, a causa é sistêmica, a repercussão é no cérebro. E isso está altamente ligado com a desbiose intestinal, principalmente se ainda houver uma prevalência de fungo. Só É por falar, isso Luana. que tem o nome de síndrome, né, doutora? Que as pessoas têm que entender a importância disso. É uma síndrome, é uma síndrome. Gente, síndrome é uma coisa que engloba vários sintomas em vários sistemas. Então, veja a gravidade de tudo isso, né, doutora? A pessoa não entender um paciente desse que está na sua frente, que apresenta tudo isso e se parece, nossa, mas está questionando do cérebro. Eu estou tratando aqui um negócio no intestino, ou um fungo, ou uma infecção urinária de repetição. E como tudo isso está conectado, né? Eu sempre costumo dizer que as questões do intestino, elas às vezes são muito sobrepostas e a gente tem que sempre cuidar quando vê um paciente desse, né? Então, o paciente começou com uma desbiose, aumento da permeabilidade, tem uma alergia, e essa alergia vai acionando o seu sistema imune, vai para uma doença, uma alergia vai para uma doença autoimune. Quem tem SIBO vai para SIFO. Às vezes a pessoa é celíaca, não descobriu, começa a estar intolerante à lactose. Então, quando essas coisas vão se somando e vão trazendo prejuízos para a gente, você veja como uma questão fúngica, né? E as pessoas têm que começar a englobar essa ideia na clínica, que às vezes você não tem necessariamente um sintoma intestinal, mas você tem sim um problema intestinal, né? Que é esse processo inflamatório crônico aí disparado, que vai acionar todos esses outros sistemas com sintomas à distância. E que sim, né? A gente tem que começar a puxar isso. O intestino pode levar a sintoma no cérebro, pode levar a sintoma na pele, pode levar a sintoma na sua tireoide, né? Uma tireoide de Hashimoto, pode levar a esses sintomas. E que o ideal é o tratamento paralelo sempre com o intestino, né? Então, eu vou tratar uma rosácea, vamos dar uma olhada no intestino, né? Eu estou tratando um hiperestrogenismo, questão do hiperestrogenismo também, né, doutora? Entra nas questões fúngicas aí, né? A pessoa obstipada ou a questão do metabolismo, a senhora explica aí um pouquinho? Até um pouco por causa de disruptura hormonal, né? Uhum. Porque o fungo produz muitas toxinas que podem estar relacionadas com disrupturas hormonais, assim como agrotóxico, assim como substâncias presentes em plásticos, né, e poluentes. Então, altera hormônios, e aí pode ser, né, qualquer distúrbio endócrino, sem dúvida Uhum. nenhuma. E muitos sintomas também, né, Luana, que aí sim, por exemplo, eu posso pensar na candidíase? Posso, porque tem translocação do fungo do intestino para a parte vaginal. Para homem, Sim. não vai dar muito candidíase, obviamente, né? Nesse contexto de entendimento, de corrimento, de coceira tal, mas vermelhidão e escamação na região da virilha. Assim Uhum. como assadura, a estomatite, né? Que é o sapinho, né? Mas também, quando o fungo aumenta no intestino, esse fungo aumentou no intestino, ele vai alterar o sistema imunológico. Então, fica difícil combater o fungo da unha. Então, eu posso ter uma onicomicose, que é fungo na unha. Fica difícil combater um fungo na pele, que eu posso ter um pano branco. E fica difícil combater um fungo no couro Couro cabeludo, que eu posso cabeludo. ter um aumento de malatésia, né? E aí levar todo esse processo. Só que na parte hormonal, a gente tem uma via de mão dupla, né? Porque a própria alteração hormonal aumenta fungo. Por isso que é comum você ter assim, a mulher reclama muito assim, ó, na Na TPM, é? TPM Sim. piora cada dia. Na TPM eu fico mais irritada, e aí entra aquele processo. Então, essa alteração hormonal natural, né, dessa fase da TPM ou da menstruação, elas aumentam a disponibilidade de glicogênio e pode aumentar o fungo também. É uma via de mão dupla. Fora aqui, né, doutora Luana, se a gente pensar no contexto, como você fala, o organismo não é uma coisa isolada, né? Então, uma desbiose intestinal com prevalência de fungo
também tem prevalência de bactérias proteolíticas que são produtoras de lipopolissacáridos. E o LPS, como ele ativa a NF-κB, ele vai gerar um baita aumento de substância pró-inflamatória no organismo, que para quem tem predisposição genética, pode causar resistência à insulina. E a resistência à insulina, ela pode alterar o eixo hipotálamo, hipófise gonadal e fazer toda uma alteração Falar com o estrogênio hormonal. Não é? E aí, essa alteração hormonal causada por resistência à insulina pode dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito e costas. Agora, olha só, doutora. Aí nós já estamos aí, doutora. A gente já está no eixo intestino, microbiota, pele. Não tem, né? Como escapar. Intestino hormonal, pega tudo. Não tem. Sim, hormonal. Intestino, pele, hormonal, microbiota, hormônio. Exatamente. Ok. Só que tudo, ó. Junto à oleosidade causada por ação da resistência à insulina, com escamação causada por fungo. Aí o pessoal vai na médica e fala assim... Dermatite seborreica. Exatamente. Já juntei os quebra-cabeça aqui. Já juntei. Mas, viu, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A questão das meninas obstipadas, ou a questão da dieta proteolítica, que a senhora falou, ou muita bactéria, ou as pessoas comendo aquelas proteínas que estão ali naquela pessoa em estresse, ou com estilo de vida ruim, manda aquelas proteínas inteiras, ou até a própria proteína ali do glúten. Essas bactérias aí, elas produzem a beta-glucuronidase, né? Aí vai aumentar o nível de estrogênio recirculante. Esse nível de estrogênio recirculante... Esse estrogênio, ele interfere no metabolismo ali da glicose a nível da vagina e também aumenta a questão de fungos, né? Aí você vê como volta para a via de mão dupla, né? Quer dizer, é todo um processo E proteína, excesso de proteína, qual é a nossa capacidade do estômago, que muitas vezes nem está produzindo um ácido clorídrico direito, efetivamente digerir com eficiência proteína de origem animal? Aí a gente já vai ter uma questão. Agora, e excesso de proteína de origem animal? Tá? Aí você não consegue. Proteína mal digerida prende intestino. Tá? A tendência de proteína mal digerida é prender intestino. A tendência de carboidrato mal digerido é soltar intestino. Por isso que a tendência da intolerância à lactose é soltar, a tendência da má digestão proteica é prender. Mas não é só isso, né? Proteína mal digerida é um baita alimento de fungos e más bactérias. Então, disbiose, aumento de LPS, aumento de toxinas fúngicas, obstipação intestinal, alteração da permeabilidade do intestino, aumento de absorção de macromoléculas e toxinas, inibição de absorção de vitaminas, minerais e fitoquímicos. Olha que encrenca, né? Que encrenca. E a proteína em excesso, o que ela faz, doutora? Acidifica o sangue, certo? E aí, imagina... E tudo que a gente não quer é isso, né? É isso. E aí a gente vê a dieta sem carboidrato, a dieta paleo... Aí vem, como eu brinco, a dieta da lua, da sopa do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, né? Arrumando uma encrenca atrás da outra na vida da pessoa. Principalmente a médio e longo prazo. E viu, doutora, se a gente for dar uma avaliada hoje no estilo de vida, né? A questão que a senhora ali falou do vago, né? A gente está sempre acionando o sistema de luta e fuga, cortisol vai diminuindo essa produção de ácido, diminuindo essa produção de enzima. Aí a gente já está numa desbiose, porque a pessoa já está comendo só alimento inflamatório, entra comida que ela nem mastigou direito, porque está num perfil ansioso. Essa pessoa, né, o ansioso, se a gente for ver as questões de cortisol, já é uma pessoa que está extrapolando aqui fora do peso, aí a pessoa passa para a dieta com mais proteína ainda e vai se somando tudo isso, né? Então, assim, e hoje a gente tem muitos medicamentos que o pessoal usa direto para as questões gastrointestinais, né, que diminuem também a produção de ácido. Então, a gente vê que essa tendência é bem presente nas pacientes da gente, né? Essas dietas, e não é tanta quantidade de proteína, mas é a ausência de carboidrato complexo, né? Não é só que a pessoa está comendo com proteínas, está comendo até pouca proteína, mas é só a proteína porque ela não come outra coisa. Ela não come fruta, ela não come verdura, ela não coloca o carboidrato complexo também. Então, não é só um macronutriente em excesso, mas também a ausência do que mantém as boas bactérias no nosso corpo, né?
O carboidrato complexo, quando você fala dos tubérculos, né, dos cereais integrais, o carboidrato poupa a proteína. É ele que é o maior energético do cérebro e que poupa a proteína para fazer hormônio, neurotransmissor, enzima, célula de defesa, cabelo, pele, unha, osso, cartilagem, músculo, né? Então, a retirada do carboidrato a médio e longo prazo vai comprometer todas essas funções. E aí, uma coisa que você falou, determinante, a falta dos reguladores de legumes, verduras e frutas. Porque o pessoal confunde legume, verdura e fruta com carboidrato. E eles são reguladores. A senhora desconfunde com carboidrato simples. Isso. Sim. Isso. A gente fala Por carboidrato, exemplo, eles acha cortam que fruta tudo. vai fazer mal. Exato. Acha que fruta vai fazer mal. Eu brinco, falo que é carbofobia e frutofobia, né? Que está na base hoje dos maiores problemas que a gente tem. Então, o pessoal deixa de comer o que mais protege. Porque uma fruta, um legume ou uma verdura chega a ter mais de 1000 fitoquímicos. Fitoquímicos e vitaminas e minerais com ações naturais, anti-inflamatórias, antialérgica, antioxidante, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora, neuromoduladora, e daí vai. Então, é quem executa a função, né? Você tira quem te protege. Você lembra que você falou que até há pouco tempo atrás a gente não pensava numa candidíase como uma causa de problema crônico, né? Só agudo. Mas olha só quantas coisas da década de 60, 70 mudaram para cá. O pessoal parou de comer comida de verdade, passou para o ultraprocessado, com agrotóxico, com aditivos químicos, mais o omeprazol, muito mais medicamentos, mais o antibiótico, mais o corticoide, antifúngico, mais o anti-inflamatório, não é isso? Pílula anticoncepcional. Então, coitadinha da microbiota, né? Eu digo que a microbiota, ela passa por é uma vida anti-DNA. Eles querem matar a microbiota mesmo. Estão conseguindo, né, doutor? Eu até estava esses dias fazendo, para um outro post, umas pesquisas, tirar uma foto das pessoas na praia em 1970. Você não acha gente obesa ou sobrepeso? Não acha. E atividade física não era uma coisa tão frequente na nossa vida como agora. Eu sempre falo, eu nunca escutei minha avó dizendo... Né? Nem tinha, eu nunca via minha avó dizendo assim, não sei, né? A senhora puxa aí para sua família. O seu avô ia pegar o tênis novo da Nike e correr no parque? Nunca. Atividade física, em academia, de ir num lugar, a sua avó saindo de bike com as amigas. Não tinha isso. Então, assim, o que regulava isso, essa nossa saúde, esse equilíbrio energético que a gente tinha vindo da alimentação? Era uma alimentação mais saudável, realmente. Hoje, todo mundo, né? A gente está pagando pelo preço, né? A gente está trocando a nossa saúde por uma coisa mais acessível, mais rápida, mais barata. E a gente está pagando esse preço mesmo. Entretenimento também, né, doutora? É entretenimento. Exatamente. Alimento é entretenimento. E eu vou deixar de comer uma... Vai ser aquela coisa como se fosse... É o entretenimento. Né? Você vê uma criancinha com um aninho e o pessoal entochando porcaria na mão da criança. E você fala, para que está dando isso para ele? Ah, tadinho! Ele não vai comer uma bolachinha recheada que fica com a linguinha azul, né? Então, é aquele processo que o alimento vem como uma coisa de recompensa, entretenimento. Perdeu o conceito, não existe mais o conceito, houve uma inversão de valores, que é só do alimento que a gente tira a matéria-prima que executa literalmente todas as nossas funções estruturais e funcionais. Então, eu brinco, a gente não aprendeu a fazer fotossíntese, né? Só comendo a matéria-prima dos nutrientes que a gente vai ter quem executa a função dentro da gente, né? Doutora, esqueceram de Hipócrates, né? Deixa o seu alimento ser o seu remédio ser o seu alimento, porque eu sempre falo isso, alimentação para mim é o horário mais sagrado que existe. Então, a gente tem que parar, tem que comer, tem que prestar atenção naquilo, tem que ter o mindful eating, porque senão à tarde você vai ficar lembrando do que você comeu, é com sintoma de gases, de empachamento, de refluxo. Pare e come, são 3 momentos no dia, pare e presta atenção no que você está comendo. As nossas células estão à mercê do nutriente que está chegando ali para poder executar as funções delas, né? Então, a gente realmente passou o prazer para comida, como se comida fosse ali a nossa fluoxetina. Ó, isso aqui tem que satisfazer o meu prazer. Coitadinha da criança que está comendo coisa azul. Não, gente, dá uma comida de verdade para essa criança
E se você quer que ela seja feliz, guarde seu tempo. O pai ou a mãe para jogar futebol com essa criança, para passear num parque, isso dali que é bom. Tadinha da criança ficar sem isso e ainda ganhar um alimento inflamatório. Então, assim, a gente tem que rever todo o nosso estilo Mas de a vida, o nosso comida de entendimento. verdade pode ser gostosa, né, doutora? Eu acho fantástica. Eu sou como isso. Eu gosto muito de fruta, verdura, legume. E daí, quando a gente coloca, né, doutora, isso na dieta, é assustador que as pessoas perguntam assim: mas isso não vai me engordar? Tanta fruta, tanta verdura, essa batata doce. E daí a gente pensa: nossa, mas as pessoas às vezes estão comendo iFood todas as noites, tomam refrigerante. Hoje o costume da bebida alcoólica é muito forte, né, doutora? Principalmente depois da pandemia. E as pessoas não perguntam se isso está fazendo Demais, mal. demais. E daí a gente coloca uma dieta que não é dieta. É a comida de verdade, como é que tem que ser. A E daí as pessoas alimentação. questionam, se aquilo não vai engordar, não vai fazer mal, não é muita comida. Então, é realmente uma Mas distorção. olha Nós estamos à só, frente de uma distorção. eu faço biscoito para o meu neto, biscoitinhos. Se você comprar um, porque em casa não tem glúten, leite, a gente não usa mesmo. Mas mesmo que você compra um biscoito de melhor qualidade, que não tem aditivo químico, não tem glúten, não tem leite, não tem açúcar, ele vai lá e come 2. Quando eu faço, se deixar, já Come era. 20. O bichinho parece cofrinho. E aí ele faz assim, ele, no meu aniversário, ele escreveu um cartãozinho, né? Ele estava com 9 anos, vai fazer 10 agora, mas estava com 9. Aí ele escreveu um Uhum. cartãozinho para mim assim: Dedê, você é Masterchef, Ai, que né? delícia. Então, assim, o bolo é o mais gostoso, o biscoito é o mais gostoso. Então, ele ama as coisas que a gente faz. Mas quando Mas, você dá doutora, na pronta, na come e verdade deixa, não é mais gostoso? Eu não sei, as pessoas é podem dizer, mais ah, doutor, tá gostoso. falando isso porque é médico, mas é que eu gosto. Eu sempre de criança, eu nunca gostei de doce, eu sempre gostei. Meu lanche da tarde era milho com ervilha, ou um repolho cortado. Eu sou chato, assim, que as pessoas olham, nossa, que estraga prazer, sério. Fala sério, eu gosto. Então, assim, quando você come uma beterraba, aquele sabor da terra, uma cenoura que é doce que hoje as pessoas nem sentem, porque o paladar tá tão contaminado. Então, eu escutei uma menina falando, Não sente uma o dessas paladar. meninas, assim, famosas do Instagram, né? E dela falando, gente, tem que dar um tempo para se acostumar, porque eu estava acostumada com açúcar e eu achava aquilo a melhor coisa da vida. Aí quando eu comecei a comer natural, comecei a comer iogurte, colocar uma granola, comer fruta, o gosto de uma banana, de uma manga, eu tive que me acostumar. E daí depois, no terceiro, no quarto dia, eu já sentia falta dessas frutas. Então a gente tem que buscar isso, né? Tem que arregaçar a manga e ir atrás, né, doutora? Porque esses produtos todos, os processados e ultraprocessados, a gente sabe que ele tem substâncias para viciar o nosso paladar e para ficar estimulando aquela compulsão para aquele Sim. produto eternamente, né? Então, se a gente não sair daquele looping ali, a saudade intestinal não volta nunca mais e síndrome fúngica é para sempre. Já vira até um documento, né? Fulana tal, síndrome fúngica, porque vai carregar a vida inteira. Não tem o que fazer com isso, né? É. Mas você sabe o que é interessante quando você fala de síndrome fúngica? Quando a gente Hum. estava procurando um nome para pôr no livro, né? Aí a gente procura, fala, pensa tal. Aí o meu marido fez assim para mim: me explica um pouco tudo isso. Aí eu peguei e fiz o resumo de tudo. Quando eu fiz o resumo de tudo, ele virou para mim e fez: é uma síndrome. É uma síndrome Então vamos pôr síndrome complexa, fúngica. Aí nós complexa. O pusemos nome síndrome super certo. fúngica e aí teve sabe aquela chuva de crítica? Isso não existe. Síndrome fúngica não existe. Eu falo, vai para a prática clínica e começa a prestar atenção que você vai ver o que está acontecendo. Mas eu acho Né? que é isso, E aí o que doutora. você falou é uma realidade. Né? Os aditivos químicos, eles viciam e alteram o paladar. Uhum. Então, quando você começa a comer comida, aí você vai sentir o sabor da comida e vai querer mais. E o alimento de verdade, ele vai ser alimento de boas bactérias. Você quer ver uma coisa? Açúcar de coco. Açúcar de Uhum. coco é riquíssimo em inulina. É um alimento de boas bactérias. E ele não é tirado do coco. Ele é tirado da árvore do coco. Então, ele não tem gosto de coco, ele tem gosto de açúcar. Então, eu faço. Você falou que você é mais ligada no salgada, né? Eu amo um docinho, principalmente eu adoro fazer doce, mais até do que comer. Então, os meus doces, o pessoal brinca, fala que são virtuais, porque é sem glúten, sem leite, sem soja, sem açúcar, com alimentos de qualidade, que regulam o índice glicêmico e que a gente come rezando.
Eu tenho os seus livros, são aqueles 3 livros lá, não são? Sem glúten, sem açúcar, sem leite? No São da espiralzinho? Maíra, que é da minha editora, são da Maíra. Isso, Maíra mas que a, escreveu. a senhora que indicou na pós, em 2015, quando eu conheci a senhora. Na Eu pós. E comprei. tem o Comida de Verdade, que é a Juliana que escreveu, que é a minha filha. Ah, Então, então vou tem os comprar 4 esse. livrinhos de receita, Então, aquele livrinho né? lá já tá até Mas com é isso, mancha, porque a porque gente pode comer bem, né? pode. Lá tem o cookie com a farofinha Que bom. funcional lá, que vai com banana. Faço todos aqueles bolinhos lá para as meninas lá em casa. E eu acho que é isso, né? A Ai, gente que tá com muita bom. preguiça, na verdade, que é a coisa pronta e a gente tem que trabalhar. Domingo é o dia da cozinha lá em casa. A gente Com cozinha, certeza. congela, porque se quer comer bem durante a semana, senão tem que parar no Subway, daí não dá. Doutora, e o tratamento? Como é que a senhora começa a fazer tudo isso? Começa pela questão alimentar? Quando que a senhora acha que tem a indicação do antifúngico? Ou dá para tentar nessas questões levar com alimentação e estilo de vida? Tem algumas coisas que a senhora usa ou concorda com a questão, por exemplo, do banho de assento com vinagre de maçã, o óleo de coco né, na genital. O que que a senhora recomenda para sua paciente e onde que a senhora começa o tratamento? Para mim, eu vou focar na alimentação, tudo isso que nós conversamos, tirar todos os alimentos Uhum. inflamatórios, que são alimentos de fungo, laranja, limão, mexerica, pocã, laranja, lima, cítricos. O fungo ama de paixão, tá? Então, eu vou me preocupar com todos esses alimentos que a gente já falou, né? E mudar o hábito mesmo, né? É comer comida. Vamos aprender a comer comida, 5, 6 frutas ao dia, legume e verdura no almoço e na janta. Não passa de 2h30, 3 horas sem comer, nem que seja só uma frutinha no intervalo, para não Ah, o jejum alterar o prolongado. eixo, né? HPA. O jejum Então, prolongado para a mim, senhora não jejum sugere, né? prolongado, Para esse não, tratamento. ele é bom para me dar paciente. Para me dar paciente é bom. Uhum. Amo. Uhum. Porque desestabiliza todo o organismo, né? Então, ele dá paciente para a gente. Mas que é bom Mas para o eu digo, organismo funcionar, não. o Tá? tratamento a Não. senhora não orienta, né? Pegou alguém com síndrome Não. fúngica, vai comer a cada 3, 4 horas. A gente tem o jejum fisiológico, que é Uhum. comer 12 horas, parar 12 horas, ok. Mas Uhum. durante o dia, pelo menos uma fruta no meio da manhã, no meio da tarde, para você não alterar o eixo HPA e não aumentar Certo? cortisol no meio do caminho, né? Manter sobre domínio, Perfeito. sobre equilíbrio. E E aí, doutora, fala, querida, a maçã. A senhora pode falou das falar. frutas ali, eu só queria colocar maçã, porque daí às vezes as pessoas cortam a maçã. Seria só o suco de maçã e de uva? Ou a maçã pode comer nesse período? A senhora recomenda? Acho que não, no começo. Principalmente o suco de maçã, de uva e do cítrico, que eu peço para evitar. Agora, tem gente que fala que come a maçã e dá uma fome louca. Até Para tenho esse, eu anotado peço aqui. para evitar. Diz que abre um rombo no estômago É, a maçã. para Quem esse, eu tem fome. peço para evitar. É, aí é porque a maçã tem arabinose. E a Uhum. arabinose, o fungo fermenta e produz substâncias hipoglicemiantes. Então, nesse caso, eu peço para evitar. Fora isso, não. Tá? Então, quando efetivamente a Ok. pessoa tem o sintoma que mostra. Agora, claro, né, doutora, a gente sabe que o pessoal chega para a gente, muitas vezes, já há muito tempo num processo desse. Então, muitas vezes, a suplementação vai ser necessária, sim. Então, muitas Uhum. vezes, eu vou ter que melhorar um ácido clorídrico, dando um alecrim, eu vou ter que dar um belo probiótico e, às vezes, até um paraprobiótico, um biomamps, como a gente brinca, para fazer um Uhum. reset no intestino, né? Então, às vezes, um Reset. biomamps. Vamos dar um Aí, um zero aqui e começar de complexo... novo. Vamos começar de novo. Vamos Adequar uma restart. vitamina D, que é um determinante no sistema imunológico. Adequar um ômega Ômega 3. 3, ômega 3, fundamental, né, para o organismo. Vitamina C, o complexo de vitamina e mineral. Agora, Uhum. eu equilibro todo esse processo. Se ainda assim não melhorar, eu posso trabalhar com algum antifúngico natural, tipo óleo de Os orégano, óleo de fitoterápicos. coco, pau d'arco, Ah, cândida suporte, trabalhar. Agora, quando às vezes, doutora, eu vejo que o a coisa está alho. bem complicada mesmo, tá bom? Eu não uso muito óleo de alho porque eu acho ele um hipotensor. Ele é Uhum. hipotensor. Seja a pessoa, se ela tiver pressão alta, baixa ou normal, ele é um hipotensor. Como a síndrome fúngica deixa a pessoa sempre mais down,
mais fraca, mais Hipoglicemia e tudo cansada, mais. etc., Uhum. o alho Ok. muitas vezes piora, por isso que eu não costumo usar. Uhum. Mas quando eu Entendi. percebo que o processo, assim, efetivamente está num nível que precisa de mais ajuda, eu vou indicar para um médico que entende o que eu estou falando. Aí, por isso é muito importante vocês, por isso é muito boa essa parceria. Uhum. Do médico que entende o que a gente está falando. Do médico que vai pegar esse paciente, não vai dar para ele isoladamente um fluconazol. Pode dar uma nistatina, pode passar um óvulo de ácido Gosto bórico, muito. pode passar um óvulo de Sim. probiótico, pode ensinar um banho de assento com água de vinagre ou um óleo de coco local até, mas Isso. sabe que a gente tem que trabalhar na recuperação de função. Porque se usa Exatamente, isso que eu sou fã. isoladamente esses medicamentos que tem por aí, matam o fígado, o fungo não, né? E E o aí fígado, e o desestabiliza fígado já está totalmente. prejudicado na questão fúngica Tá também, algumas acabado, questões tadinho. de detoxificação também, então vai somando tudo, né? Com Vamos certeza. combinar que a pessoa com síndrome fúngica, coitadinha, né? Tadinha. Coitadinha. Ela tá, assim, multi-alvejada, né? Bom, Com mas doutora, certeza. essas questões são muito importantes, eu gosto muito de trabalhar com isso também, né? Mais a questão da gastrofuncional, da naturopatia, da gente trazer. Eu acho que a gente realmente tem que compartilhar com o paciente, porque até pouco tempo atrás o paciente vinha na busca miraculosa de um remédio. Eu quero um remédio para isso. E às vezes até ganhava um remédio para Pílula candidíase. mágica. E quanto tempo que dura aquilo? 2 meses volta com outra candidíase. Né? Daí daqui a pouco volta com uma infecção do trato urinário, daqui a pouco volta com uma questão, tô com um fungo na minha pele, cabelo caindo, problema hormonal, surgiu uma doença autoimune, nem sabe. Então, assim, chamar o paciente para essa consciência de que nós hoje, eu considero que nós somos consultores da saúde, a gente vai fazer essa avaliação para o paciente e vai entregar para ele, mas a grande parte é dele se conscientizar que realmente a Certeza. saúde está nas mãos dele e que a alimentação é uma coisa diária, vocês têm que comer, coma bem, faça uma escolha inteligente em prol da tua saúde, né? Não tem esse negócio, ficou sem aquilo, sem aquilo. Gente, nós somos adultos, nós estamos buscando por saúde. Eu sempre falo, né? Eu gosto de falar isso para homem. Se você fosse uma Ferrari, que gasolina você colocava no teu carro? Ele, melhor. Eu falo, mas, poxa, por que tá colocando isso dentro do seu corpo? Porque o nosso corpo vale muito mais que a Ferrari, né? A gente tem que colocar coisa boa, combustível de qualidade, proteína de alto valor biológico, carboidrato complexo, gordura da boa, para dar condição para o nosso sistema todo funcionar. E a gente arruma muito com isso, né, doutora? Se for ver a Organização Mundial de Saúde, a primeira coisa que tem que arrumar, a alimentação, depois a atividade física, por último, o medicamento. E a gente não pode chegar e dar um medicamento. Tem que conscientizar o paciente que isso, se for, eu não consigo levar a dieta agora e estou com muita sintomatologia. São casos, então, usa lá um antifúngico, alguma coisa que o paciente tem uma viagem, não vai poder fazer alimentação, está com alguma questão de muito sintoma. Mas mesmo assim, a ideia sempre é recuperar a função, né? Como a senhora falou, resetar, colocar o intestino ali de volta no normal. Mas é como eu sempre falo também, eu gosto muito de exemplo. É a mesma coisa que se uma dermatologista faz um baita de um peeling com um aparelho importado, a mulher fez um curso na França. Deu paciente ali 2 dias vai tomar sol. Então, o nosso trabalho é arrumar todas essas estruturas, entregar ao paciente ele estabilizado, um sistema imune equilibrado e acalmado, e não suprimir esse sistema imune, né? Porque ele é nosso amigo, essa resposta dele, né, em relação a coisas que a gente provocou. Então, a gente arrumar tudo isso no sistema. Só que o que vai manter esse sistema? A alimentação, o estilo de vida, né? A pessoa Não tem acionar jeito, mais né? o parasimpático e fazer as respirações, que nem a senhora falou, não ficar estimulando só o cortisol e o simpático, um sono de qualidade, atividade física que melhora um monte a microbiota. Então, toda essa conversa o paciente tem que escutar, porque ele tem que estar consciente de tudo isso, né? Porque muitos realmente acham que é só um remédio, outros não têm ideia dessa integração toda, né? Fazer atividade física, poxa, mas a gente explicar isso, que realmente faz parte de um tratamento, e a alimentação é a cereja do bolo, é tudo, né? Por isso que eu, como gastro, nunca tratei sem nutricionista. Mesmo quando eu vi a parte de úlcera, de esofagite, né? De doença de Crohn, retocolite, do método mais tradicional, que me formei em 98, antes do projeto Microbiota terminar. Então, assim, eu sempre incluí nutricionista. Eu acho que não tem como a gente fazer um tratamento e a manutenção de saúde do trato digestivo sem uma nutricionista, né, que entenda esse sistema todo, assim como a senhora faz. E também da gente entender, hoje a microbiota veio e jogou, né, na nossa cara, porque eu não recebia paciente com candidíase.
lá atrás, né, quando eu me formei. Hoje a gente recebe, porque se não é pela orientação, né, ou de algum outro médico, os pacientes estão buscando isso, né, na internet, estão vendo os médicos que entendem isso e querem, porque realmente já estão cansados de tratar e não se vê livre de sintoma, Com tratam, não se vê livre de sintoma e realmente querem uma coisa certeza. diferente, né? Bom, e esses citoterápicos que a senhora usa Isso são mesmo. antifúngicos, recuperação de trato gastrointestinal, enzimas, ácidos, antifúngicos e para sistema Né? imune. Porque muitas vezes é isso aí. Se a gente não melhorar a produção de ácido clorídrico, se existir uma alteração dessa produção, nada do que a gente fizer vai dar resultado, né? E o alecrim, eu uso na forma de tintura, melhora demais a Tintura mãe do produção de alecrim. ácido clorídrico. Né? Eu uso a tintura vegetal, que é um pouco mais concentrada, Vegetal. 20% de Uhum. concentração. E a tintura de guaçatonga também, muitas vezes, quando tem refluxo, esse tipo de coisa. Então, elas ajudam muito. É aquela história da pessoa não comer e ficar estufada, empachada, com o alimento voltando, erutação, né? Então, a comida, eu falo, chega, quebra e vai embora, né? Então, eu uso muito mais isso. E muitas vezes também para sistema nervoso central, né? Um chá de melissa, que potencializa a ação do GABA, diminui a agitação, passiflora, algumas coisas Passiflora, como o gosto mulungu, muito. que ajudam a melhorar uma qualidade do sono. Então, algumas coisas para ajudar no processo, mas que também ajudam em recuperar a função. E não para controle de sintoma, né? Vão ajudando na Exato. recuperação de função. E, de uma maneira geral, é mais isso. Não é nem tão comum eu dar enzima digestiva. Só se com tudo que fizer não melhorar. E se não melhorou, aí um cloridrato de betaína, uma enzima digestiva, aí vai. Mas eu sou um pouco daquela opinião que menos é mais, sabe? Então Menos é eu mais. vou E mudando eu a tenho a impressão, doutora, alimentação, recuperando. que quanto mais a gente faz, mais também às vezes o paciente sente que essa medicação, essa suplementação, esse fitoterápico está fazendo por ele, né? Então ele já pode fazer muito. Então, ó, eu tenho só isso daqui que é Exatamente. um suporte, mas coma direito, sente, mastigue, hipersalive, presta atenção na comida. Aí você produziu o teu ácido vai ativar as tuas enzimas, né? Senão a gente sai também às vezes Isso. de uma multifarmácia Exatamente. tradicional para ir para uma multifarmácia fitoterápica, né? Então, a base é a orientação. Por isso que Com eu queria muito certeza. fazer esse Exatamente. podcast com a senhora, né? Para essa conscientização de que existe isso e o nosso trabalho é informação, né? É informar. Porque muita gente não sabe, né? Então, agora, nossa, puxa, eu tenho isso, eu não sabia que se eu fizesse isso, ajuda isso, aquilo, ajuda. Que muita gente quer a linha natural, muita gente quer fazer pouco também. Só que não tem essa informação, né? E fica, às vezes, no medicamento mesmo, porque realmente não sabe. Bom, doutora, me conte o seguinte. Eu sempre tenho um momento de reflexão no meu podcast aqui, sabe? E o que a senhora poderia refletir em relação ou à alimentação, ou à síndrome fúngica, ou às suas pesquisas, descoberta, ou pós-tratamento dos seus pacientes? O que a senhora reflete sobre esse momento, esse assunto da síndrome fúngica, que a senhora gostaria de deixar de uma mensagem? Então, né, doutora Luana, eu acho que a natureza sabe o que faz, né? O organismo, ele tem uma lógica de funcionamento, e a gente trabalha contra essa lógica. Se você trabalhar a favor da lógica, né, colocar matéria-prima de qualidade, sem agressores que não são naturais ao organismo. Olha, o que for bom para nós vai ser bom para a nossa microbiota. E o que for bom para a microbiota, com toda certeza, vai ser excelente para nós. Né? É aquela história, o hospedeiro é mais importante, né? Então, você fala, eu mato o fungo, mas muitas vezes mata primeiro o hospedeiro. Então, é a tal história, vamos para o lógico, vamos para o natural. A gente tem um guia alimentar do Brasil que fala isso, desde 2014. Esse guia alimentar fala, coma alimento natural, evite ao máximo ultraprocessado, prefira os orgânicos. Né? Obviamente, tem vezes que não dá, mas sempre que puder, prefiro o orgânico. Vamos dar para o organismo aquilo que forma ele, faz ele funcionar desde que o ser humano existe. Nutrientes e fitoquímicos. É daí que a gente funciona. E quando eu falo que a nutrição, você atira no que vê, acerta no que não vê. Porque a hora que você equilibra as células, que você equilibra esse organismo,
você vai fazer que qualquer processo dentro desse organismo funcione, né? Então, eu não vou tratar a doença, eu vou equilibrar o organismo de quem tem a doença. Uhum. E aí o processo vai indo para o lugar. Eu acho que as coisas devem ser mais simples, mas não A gente tão que complica. simplificadas. A gente que complica, né, doutora? É isso mesmo. Ótima reflexão. Eu queria até comentar com a senhora que eu estava vendo, é do POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, feito pelo IBGE de 2002 ou 2003 a 2013. Eles viram que o consumo de feijão, você veja que é um coringa, né? Amigo aí da mesa do brasileiro, caiu de 14 quilos per capita anual para 5,9. Ultraprocessado parece que aumentou para 46%. Aí vai, a bebida alcoólica, as coisas ali, tudo que é aumentado, o uso do vape. Então, assim, meu pai, até quando é que a gente quer se autodestruir, né? Vamos parar, vamos fazer o básico, que nem a senhora falou, que nós vamos trazer a nossa saúde automaticamente. E às vezes as pessoas têm ideia de suplementar, não vai muito na Nutri para suplementar, só que daí faz assim, come a semana inteira coisa inflamatória e no final de semana joga um coitado de um probiótico nesse intestino. Coitado, vai morrer lá, né? Porque não tem condição para ele habitar esse intestino. Então, eu quero suplementar isso, quero suplementar aquilo, mas num ambiente completamente alterado, inflamado, um pH, acidez completamente diferente. Então, a pessoa não tem que conscientizar que não tem meia boca, não tem remendo quando se fala de intestino, né? Ele entrega o resultado, só que ele tem que ser bem tratado. O suplemento, ele faz o que a gente come ir para o lugar certo. Né? Uhum. O Fabrício, que você deve, né, ter tido aula com ele também, o Fabrício, ele fala assim, a suplementação é o vento a favor de quem pedala, né? Então, Exato. quem determina o que você come, né? Quem determina o que você come, quem otimiza, quem ajuda, quem tira de um círculo vicioso, pode ser a suplementação, mas quem vai determinar é o que você come. Doutora Denise, muito obrigada. Me diga o contato, eu deixo esse e-mail aqui que a senhora passou para mim, nós vamos escrever ali, é www.denisecarreiro.com.br. E os livros, quem quiser, procura onde? Meu site que é esse, denisecarreiro.com.br. tá Também pode tudo lá. acompanhar pelo Instagram, né? Instagram é Denise_Carreiro_nutricionista. E aqui, o manual, isso aqui, ó. Isso aqui tem que ler, gente, tem que ler isso aqui. Esse livro é top, tá com tudo aqui dentro. Todas as dicas. Tem que dar uma lida nesse livro, tá bom, gente? Eu vou deixar aqui o nome depois. Doutora, muito obrigada pelas suas informações preciosas. Tenho certeza que a senhora contribuiu muito para os meus ouvintes. Pelo menos abriu uma luz aí, né? Para a pessoa começar a se entender, porque eu confesso que muitos chegam frustrados e assustados e tristes, porque já procuraram muitas coisas e também não entendem tudo isso que está acontecendo e porque tudo isso acontece comigo, né? Eu realmente vou em médico, eu trato e realmente eu não tenho uma solução. Então as pessoas vão ficando até deprimidas um pouco, né? Porque uma hora é uma coisa em cima, outra hora é uma coisa embaixo, outra hora uma disposição, uma hora uma compulsão, daí a pessoa não perde peso. Então, assim, é um paciente já judiadinho, né? Então, essas informações com certeza vão ajudar muito. Agradeço muito. Continue escrevendo seus livros para a gente poder acompanhar e aprendendo aí com a senhora. Muito, muito obrigada, viu? Doutora, eu que agradeço e, assim, adorei conversar, né, com você e fico muito feliz, né? Porque aí a gente tem essa possibilidade, né, de fazer essa parceria, né? E eu falo que essa parceria entre o nutricionista e o médico, quem ganha é sempre o paciente, né? E eu sempre falo, lá na minha clínica não tem paciente sem nutri, doutora. É assim, ó. Eu sempre falo, 50% é o meu tratamento, 50% é a nutri, que você vai ter que encontrar, né, do gosto da pessoa. A gente faz as indicações para que esse tratamento seja completo, né, seja sustentável e duradouro, né? Porque não é que nem faculdade. Sabe? A pessoa pensa que dieta é igual a faculdade, tem começo, meio e fim. Não é. É um plano alimentar de escolha para a vida, né? Para a saúde, para a longevidade saudável. Para a vida, com certeza. Tá bom? Com Obrigada, certeza, doutora. muito Muito obrigada obrigada pelo convite, adorei a participação. Muito obrigada, senhora. Amigos do Intestino, vocês que nos acompanharam até o final, com certeza receberam muitas informações e de qualidade da doutora Denise. Acompanhem ela ali no Instagram, a gente vai deixar tudo anotadinho para quem quiser comprar o livro também.
E no nosso próximo episódio 16, a gente vai falar sobre outro eixo do intestino. Eixo intestino, microbiota, pele. Vamos conversar coisas sobre as doenças autoimunes que acontecem na pele, acne, celulite, todas essas questões envolvendo intestino, microbiota, inclusive cérebro e pele. Vamos falar sobre de uma forma bem ampla, incluindo a pele, para você entender outro eixo importante do intestino, ok? Até lá!